Conexão Sagres. Salve, salve, você conectado com a gente aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Estamos chegando com episódio número 2 do Conexão Sagres. Dessa vez comigo, Rubens Salomão, e também com Laila Mello. Tudo bem, Laila? Tudo bem, Rubens. E você, como é que está hoje? Bem, firme e forte. Conexão Sagres te conectando, né? Você que está nos ouvindo, nos assistindo, enfim, a assuntos importantes, né? Aqui em Goiás, no Brasil, no mundo. E hoje um assunto que é mundial, né? Tem muito a ver com a nossa realidade local, mas também com a nacional, com a mundial, enfim. Vamos falar do que, Laila? Educação midiática, alfabetização midiática. E hoje, Rubens, a gente tem um convidado especial. Sim. Que tem raízes goianas, já passou por Goiás, mas hoje não está mais em Goiás. É o professor Wagner Bezerra. Mas já é comedor de piqui. Já é comedor de piqui, então já virou goiano. Ele é doutor em comunicação pela PUC-Rio, mestre em mídia e cotidiano pela Federal Fluminense, especialista em uso crítico e sustentável das mídias e tecnologia. Olá, professor, bem-vindo. Obrigado aqui pela TV Sagres e o convite de participar dessa conversa já interessante. E eu não estou mais em Goiás e em Goiânia, mas Goiás e Goiânia estão em mim, né? Permanentemente nas minhas lembranças, no meu coração, no meu plano afetivo, de forma muito, muito significativa. No gosto também gastronômico, né? Na gastronomia também. Porque nem todo mundo que passa por Goiás gosta de piqui, professor. Ah, mas eu gosto. Eu gosto e não deixo de degustar toda vez que eu tenho essa oportunidade. Tive ontem, por exemplo, não sei, talvez eu repita hoje, né? Sempre, aproveita a oportunidade. Sim, pode levar conserva também, fazer... Ah, sim, levar, isso, né? Um souvenir. Sim, souvenir gastronômico. Isso. Assim, um potinho, né? Eu sou goiano, mas eu gosto do piqui só o gourmet mesmo, só a conserva, principalmente, só com a casquinha do piqui. Eu não gosto de pegar o fruto, ficar mordendo ele. Mordendo é pegadinha com estrangeiros, né? É verdade, Mas, verdade. mas eu não gosto de ficar roendo muito o piqui, não. Eu gosto dele já prontinho no meio do arroz. Eu também. Eu sou desse. O professor Wagner Bezerra também é autor dos livros Binho, o Binho Coisas. Bicho Coisas. Bicho Coisas, desculpa, está escrito errado aqui na minha cola. Esse livro aqui, né, são livros dedicados aqui para a educação midiática nos anos iniciais, né, escolares. Isso. E também O Segredo da Caverna, a Fábula da TV e da Internet. E aí, Laila, eu vou olhando aqui e você vai perguntando por enquanto. Professora, vamos começar pelo começo. O que a gente pode caracterizar como educação midiática, alfabetização midiática? O que é isso? Que bicho é esse? Que bicho é esse, né? Bicho ali é o Binho, o Bicho Coisas. Acho que o Binho vai me ajudar a responder essa pergunta, porque o título remete diretamente para a sua pergunta de que bicho é a educação midiática. A educação midiática é uma forma de nos fortalecer para nós vivermos nesse mundo como ele é hoje, né? Um mundo conectado. Nós estamos aqui conectados digitalmente, conectados via plataforma, conectados também via TV. E essa conexão, ela atravessa as nossas vidas, independente da nossa autorização. Então, há mais de 50, 60 anos, um pesquisador canadense chamado Marshall McLuhan disse que um dia nós teríamos como extensões do nosso corpo as tecnologias. E hoje, eu, por exemplo, acordo de manhã, o meu braço praticamente se movimenta sozinho na direção do celular. É um movimento involuntário, professor. É um movimento involuntário e que eu acho natural, ele é naturalizado, e o dispositivo celular passa a ser uma extensão do meu corpo. Então, eu não me vejo mais sem o dispositivo celular. E se eu tiver sem ele, eu já vivi essa situação, por exemplo, num ambiente em que é impossível estar conectado, então isso gera uma sensação de estar faltando alguma coisa. Ou então, quando uma criança, meu filho ou minha filha, meu neto, minha neta, enfim, eu tenho 2 netas. Quando uma criança hoje diz assim, nós vamos para um lugar, todo mundo vai perguntar, tem Wi-Fi? E se não tiver Wi-Fi, vai dizer, poxa, é como se fosse um mundo incompleto. Se for para o meio do mato, então não tem Wi-Fi, então não vai.
Vai, mas vai com aquele senão, vai com aquele faltando alguma coisa. Tem nada para fazer. Pois é. E essa vida conectada, como ela é, e os atravessamentos das mídias, das tecnologias, das plataformas na sociedade, nas famílias, na escola, nas relações sociais, ela requer que nós percebamos, que nós compreendemos melhor a nossa relação com as tecnologias, a nossa relação com os meios de comunicação, as nossas relações com a informação, com os conteúdos, tantos conteúdos que que se aproximam, né, de nós com ou sem autorização, quanto os conteúdos que nós produzimos. Então, cabe aí um entendimento do que significa, né, das responsabilidades que estão embutidas nesse consumo de produção e de consumo de mídias cotidianamente na vida em sociedade. Isso é a educação midiática, é preparar o sujeito, o ser humano, o pai, a mãe, o filho, a criança, o professor, principalmente a professora, as escolas, para discutirem esse tema. Mesmo que ele pareça naturalizado já na sociedade, ele não é, e ele tem efeitos, ele tem consequências e ele tem responsabilidades. Então, quando envolve efeito, consequência e responsabilidades, é preciso que escolas e famílias, né, estejam atentas e participem desse debate. Eu acho muito importante, principalmente, que esses dois campos sociais, escolas e famílias, absorvam, participem, se interessem pela educação midiática como uma forma, por exemplo, de se fortalecer para o combate às fake news, à desinformação e à vida algoritmizada, a vida mediada pelo algoritmo, que é o motivo da escrita desse livro mais recente, que é o Binho, o Bicho Coisas. Professor, fala pra gente a premissa do livro. É bem interessante pensar no que seria esse mundo imaginado pelo senhor e pela sua companheira Heloísa, né? A professora Heloísa Bezerra, que hoje está na UFG participando de um evento onde ela foi professora e agora ela está terminando um pós-doc, ela foi coautora, eu tive esse privilégio de tê-la como coautora desse livro, O Binho, o Bicho Coisas, e também a ilustradora Mariana Salles, que mora em Hamburgo, na Alemanha, e que lá da Alemanha fez o projeto gráfico e ilustrou o livro. Olha o que nós entendemos aí, o que nós tentamos oferecer nesse livro. Eu estava falando de vida algoritmizada, né? A vida mediada pelo algoritmo. Então, todo mundo sabe que quando a gente acessa, quando a gente dá um Google em alguma informação, seja ela qual for, pode ser uma comida, pode ser um serviço, pode ser um gosto pessoal, pode ser um cachorro, por exemplo. Então, eu gosto de um cachorro e eu dei o Google na palavra cachorro. Dali em diante, todos os dispositivos midiáticos que nos cercam passam a nos oferecer raças de cachorro, nome de cachorro, imagens de cachorro. E a gente não sabe por quê. Porque, às vezes, nem esse Google foi dado. De alguma forma, nós pensamos no cachorro e aí a gente fica desconfiando. Será que o meu dispositivo celular está me filmando? Será que eles gravaram a minha voz? Como eles sabem que eu estou buscando cachorro? E o plot lá, o início da ideia de escrever o livro é de uma criança que, recém-nascida, ela está na maternidade ainda, e algum parente, muito bem intencionado, um padrinho que já foi indicado como padrinho ou uma madrinha, alguém deu um dispositivo celular para aquela criança antes dela sair da maternidade. E aquele dispositivo celular foi guardado ali, e logo no primeiro ano de vida, aquela criança, que o personagem se chama Theo, de Teófilo, que é o nome do avô, Teófilo com 2 L's, com TH, essa criança começa a mexer naquele dispositivo celular que ele ganhou do parente lá na maternidade. E ele começa a passar imagens, assim como muitas crianças fazem. Né? Como quem tem filho, quem tem neto, quem tem já aluno, vai sendo socializado a isso, né? Já vai sendo habituado, socializado, treinado para esse consumo. E o que o Theo notou
que tinha lá uma pessoa na vida dele, que ele não sabia bem o que era aquele dispositivo, e ele não sabia que o nome do dispositivo era esse que nós sabemos, eu não vou dizer qual é. Ele chamou de bicho coisas. Por que o Theo chamou esse amigo quase imaginário, mas não tão imaginário assim, de bicho coisas? Porque o tal amigo não imaginário ou quase imaginário ficava oferecendo coisas para ele, coisas que ele não tinha pedido. Então, um dos elementos que gerou essa relação entre o Theo e o bicho coisas dele foi um cachorro que ele tinha, e o cachorro estava sempre presente na vida do Theo, e o bicho coisas dele ficava oferecendo coleira, ração, nome de cachorro, outros tipos de cachorro. E o que o Theo foi entendendo nos anos seguintes, à medida que ele foi amadurecendo, 2 anos, 3 anos, 4 anos, foi que o bicho coisas capturava toda a realidade em torno do Theo e editava essa realidade, retirava algumas coisas, acrescentava outras coisas e devolvia para o consumo do Theo como informação. Então, à medida que o Theo cresceu, o Theo foi percebendo o que era essa vida que nós adultos sabemos que é uma vida algoritmizada, que é uma vida mediada pelos algoritmos. Então ele foi tendo essa educação midiática, seria isso? Ele foi descobrindo como se tornar mais crítico, e que isso é o fundamento da educação midiática, né? Quer dizer, criar um consumidor de mídias crítico, desconfiado, de certa forma, capaz de entender que naquele ato em que o dispositivo dele, o bicho coisas dele, né, que tem ali uma correlação direta com os nossos dispositivos celulares ou plataformas digitais, seja ela qual for, mas pode ser o videogame, pode ser a televisão, pode ser o livro, pode ser qualquer outro dispositivo que transite, que dê acesso à informação. O que o Theo foi percebendo é que aquele hábito trazia preferências para o Theo que ele não escolheu. É como se o bicho coisas começasse a se meter demais na vida dele, e o Theo foi ficando crítico. Até um momento, que é o desfecho do livro, que eu não vou contar, que o Theo ressignifica a relação dele com o bicho coisas. Ele falou: olha, eu acho que você passou do limite agora e a nossa relação vai ser diferente. E é isso que a educação midiática propõe, não é? É que a gente qualifique a nossa relação com os meios, com as mídias, com a televisão, com a informação que nós consumimos, com o WhatsApp da família, que parece tão inocente, né? Sempre ali mediado pelo afeto. Então, entender que todas as interações sociais entre pessoas, mediadas pelas tecnologias, e todas as interações sociais entre pessoas também não mediadas pelas tecnologias, elas são capazes de nos transformar. Então, à medida que nós produzimos informação, que nós compartilhamos informação, que nós consumimos informação, nós estamos nos transformando e transformando o mundo à nossa volta. Isso é um conceito da ecologia das mídias, né, que eu apropriei, eu tive contato com esse conceito durante o doutorado, e que eu acho que ele dialoga muito proximamente com esse entendimento de que comunicação e mídia se complementam um ao outro. E daí é tão importante levar esses entendimentos, né, de forma palatável, como a gente tenta aí no Binho Bicho Coisas, até as crianças, até as escolas, até os adolescentes, para que esse consumo de mídias, de um game, por exemplo, né, que tanto nos fascina e fascina ainda mais crianças e adolescentes, ele não seja percebido apenas como entretenimento,
não é? Mas que seja entendido, abrindo o conceito de educação, de que a educação ela não está restrita a estes lugares que se chamam de educativos. Educativos formais, né? Nesse Educativos sentido. formais. E que a educação ela também acontece de maneira informal e de maneira até acidental, como eu coloquei anteriormente, quando a gente não sabe ou como a gente não percebe que ela está acontecendo. Então, isso é a educação midiática, o treinamento, é a preparação, não é a apreensão desse entendimento de que, ao consumir mídias, de um modo geral, nós nos modificamos e modificamos o mundo à nossa volta e que é preciso, por isso, nós termos sempre uma perspectiva crítica. Eu estava falando aqui com vocês antes da gente começar aqui a nossa entrevista, de que um ex-aluno meu da UF me disse que todos nós devemos, hoje em dia, pensar como jornalistas. E eu achei que ele tem bastante razão. Mas o que isso seria isso, professor? Detalhe aqui pra gente. o pensar como jornalista? Vou tomar um pouco de água. Já falou um pouco, né? Que a gente pensa de uma forma diferente, Rubens? Acho que é o que a gente estava conversando, né? A gente foi condicionado a pensar algumas coisas diante do que acontece, né? Do que a gente se depara com algumas coisas e diante delas a gente está treinado a fazer algumas coisas. O que as pessoas deveriam pegar um pouco dessa prática? Olha, tem algumas perguntas-chave para descomplicando a educação midiática. Geralmente nós achamos que nós não temos muito tempo para analisar as informações que nós consumimos, né? Porque ela é automatizada. Então, eu recebi um vídeo no canal de WhatsApp da família, aquele vídeo me impactou de alguma forma, eu já compartilho ele imediatamente. Mas o que um jornalista, o que vocês dois fariam normalmente antes de compartilhar esse vídeo do WhatsApp da família? Algumas perguntas. Primeiro, a quem interessa aquela informação? Segundo, a quem privilegia aquela informação? Terceiro, a quem prejudica aquela informação? Temos aí 3 perguntas. A quem interessa, quem privilegia e quem pode ser prejudicado por aquela informação. Uma 4ª pergunta. Por que aquele conteúdo me fascinou tanto? Foi por conta da música? Foi por conta da edição? Foi pela naturalidade da forma como a pessoa que estava ali no vídeo apresentou a informação? Por que eu fiquei tão fascinado a ponto de querer compartilhar, mesmo antes de pensar a respeito daquilo? Por que afetou? Por que afetou? Não é? Por que me tocou? Então, temos aí 4 perguntas simples e que estão presentes no universo jornalístico também. Quais as fontes que justificam aquela informação? Aí uma 5ª pergunta. E uma última para fechar, mas se a gente ficar apenas com uma parte dessas perguntas, já é válido o exercício, o que foi omitido daquela informação que está ali naquele determinado vídeo? O que foi omitido? O que não está dito? E o dito também significa, né? Porque se ele não está dito, tem o porquê de não estar dito. Tem um porquê, tem uma intencionalidade. Então, isso faz com que a gente compreenda que as narrativas que são construídas, as narrativas que são compartilhadas, também são vetores da educação. Todas as narrativas, né? Isso aí a gente pode voltar, quando for falar do outro livro, do Segredo da Caverna, voltar lá no Platão, na oralidade, no poder da narrativa. Então, se a narrativa ela é tão potente a ponto de ser um canal educativo em si e sempre repleto de intencionalidades, é preciso que nós sejamos, além de críticos, é preciso que nós sejamos reflexivos em relação a essas narrativas. Então, receber narrativas
embaladas na forma de posts, embalado na forma de vídeos, embalado na forma de depoimentos, embalados na forma de um jogo, embalado na forma de uma música. Receber narrativas, seja qual for a embalagem, e não pensar a respeito, não refletir a respeito, é como se nós embarcássemos, né, que é muito comum, embarcássemos nesse fluxo informacional de forma automatizada, e aí nós seremos impactados por essa informação e seremos afetados, né? Quer dizer, a via do afeto como canal de transformação e de educação, e muitas vezes isso nos modifica, nos transforma numa velocidade muito maior do que aquela que nós somos capazes de perceber. Então, por que tudo isso é tão importante discutir e pensar a respeito agora, nesse momento? Quer dizer, a gente pode se perguntar, mas nós vivemos um momento singular de criação de narrativas que estão completamente desconectas da realidade e da verdade, né? Então, a mentira virou uma commodity e está sendo produzida e compartilhada naquilo que a gente chama de fake news e desinformação. Isso é uma boa justificativa para a gente trabalhar não apenas com os livros, mas de todas as formas possíveis pela educação, para a educação, com a educação midiática. Professor, eu e o Rubens vivemos uma escola de jornalismo que a gente tem algumas premissas, né, Rubens? Os valores notícias, né, que a gente estuda na Faculdade de Comunicação, que diz o que é, o que não é notícia. E dentro dessa perspectiva aí, quem estaria autorizado, né, a informar, né? Então, aqui a gente está em um papel de formal, de jornalistas. Só que a gente vive aí uma configuração diferente, né? Essa configuração que todo mundo pode comunicar. E dentro dessa perspectiva de que uma pessoa, qualquer pessoa pode pegar um celular e dar uma informação pela rede social, pelas mídias. O senhor está falando muito sobre a infância, mas eu queria avançar nesse sentido das pessoas que hoje já estão nessas redes sociais, né, Rubens, e não fazem essa leitura de que o que é o jornalismo, né, essas mídias formais, que tem aí uma concepção ética, moral por trás, e outras pessoas que, como o senhor disse, têm interesses, né? Interesses, tem falas específicas, falas não específicas, e aí tem um significado dessas falas. Então, eu queria passar da infância, desses anos iniciais, da vida das pessoas, e chegar na vida adulta. O que fazer, principalmente nesse cenário de fake news e de desinformação? A gente vai passar da infância para a vida adulta no próximo bloco, porque o tempo desse primeiro bloco já terminou e a gente vai continuar conversando com o professor doutor Wagner Bezerra sobre educação midiática. E eu já antecipo o que eu também pretendo trazer para o próximo bloco, que nesse relacionamento com a mídia, se as teorias da conspiração que embasam muitas fake news, se isso também não tem um pouco a ver com a pessoa que tenta ser crítica, né? Ela tenta questionar, talvez não com as perguntas certas, mas de alguma maneira ela está tentando questionar o que ela consome, o que chega para ela. Falar também sobre isso, a gente vai questionar sobre isso, o professor vai continuar conversando com a gente no próximo bloco. Rápida pausa e já tem mais Conexão Sagres. Conexão Sagres está de volta, videocast aqui do Sistema Sagres de Comunicação, comigo e com a Laila Mello, e hoje recebendo o professor Dr. Wagner Bezerra, falando sobre educação midiática. Laila Mello, então, transição infância, idade adulta, nessa relação com a mídia, né? Exatamente, professor. Vamos falar de educação midiática para as pessoas que já passaram da infância, que já estão aí, que já se viram imersos a esse ambiente, né? Que não tiveram essa educação midiática aos moldes propostos aqui, pelo que a gente está falando, nas suas infâncias, na sua juventude. Como que a gente lida com isso? Como que essas pessoas podem se educar, se treinar para ler essas mídias? Olha,
esse universo dos adultos, ele é muito amplo, não é? Mas um segmento dos adultos, em especial, a quem eu me dirijo hoje aqui, junto com vocês, são pais e mães que vivenciam nas famílias, não é, um novo momento familiar, um novo pacto familiar relacionado ao consumo das mídias dos seus filhos e filhas, dos seus netos e netas, de sobrinhos e também de alunos e alunas. Então, pais e mães, aquilo que nós chamamos de os primeiros educadores que uma criança, que um adolescente tem, ao lado da escola. Então, muitas vezes, e eu estou falando de mim, mas eu também estou falando de quem está aqui assistindo a gente, que são pais e mães, e professores e professoras, avós e avós também, nós não sabemos o que fazer quando nossos filhos e filhas estão trancados no quarto, horas a fio, imersos no universo dos games. Isso é um caso comum hoje, e tem várias justificativas para isso. Nós não sabemos o que fazer, e ao não saber o que fazer, a primeira reação, pelo menos a minha primeira reação, anos atrás, foi trazer uma certa cultura da autoridade parental, a autoridade do pai, a autoridade da mãe, dizer, olha, chega. Tá errado. Tá errado, o que você está fazendo aí? Eu não sei. E abre a porta do quarto, eu vou entrar de qualquer jeito, eu vou pegar esse videogame e jogar pela janela. Então, eu não estou exagerando, e muitas vezes essa frase, eu vou pegar esse videogame e jogar pela janela, ela esteve na minha cabeça, e eu sendo um pesquisador de mídias, eu já tendo terminado o mestrado. Então, havia dois pais junto, podia ser esquizofrenia, né? Mas eu trazia duas perspectivas simultâneas em mim, como ser humano e como pai, como professor e como pai. Um era um pesquisador que já sabia que a educação midiática era importante, porque eu já sabia que as mídias são capazes de educar. Então, eu já tinha terminado uma pesquisa, já tinha encontrado autores como Jesus Martim Barbeiro, que pode ser pesquisado com quem quiser ir mais fundo, não é, como Guilhermo Orozco Gomes, da Universidade de Guadalajara, mas não apenas, né, da Universidade de Guadalajara, que mergulharam, né, nessa perspectiva de entender como as mídias educam e afirmar que as mídias educam sempre, né? Mas, na minha perspectiva, ainda não estava claro, até que eu falei, poxa, por que eu reajo com essa autoridade, dizendo que não pode mais agora, eu vou entrar no quarto, vou interromper a sessão de videogame e tenho até pensado em jogar esse videogame pela janela. O que está embutido aí? Eu, adulto. Na verdade, estava embutido o meu desconhecimento, o meu próprio desconhecimento. E como é difícil para nós, adultos, principalmente pais e mães, professores e professoras, avós, como é difícil a gente reconhecer que desconhecemos. Em plena fase adulta, madura, eu já sem nenhum cabelo, só com a barba branca, eu reconhecer que eu não entendo nada de mídias, que eu não entendo nada de games, que eu não sei o que acontece ali, que eu preciso orientar meu filho, minha filha, meus alunos. Então, ao reconhecer o desconhecimento, eu dei um passo grande na direção do meu filho e estabeleci uma conexão com ele, porque eu desconhecia algo que ele conhecia, porque ele jogava. E quando ele percebeu que afetivamente, que respeitosamente, que gentilmente eu estava querendo conhecer o videogame, ele abriu a porta do quarto e me deixou entrar. E eu estava já no doutorado e resolvi fazer a pesquisa nessa direção. Não é? É claro que não servia apenas o exemplo da minha família, o exemplo que eu tinha em casa, da minha própria relação com meu filho. Eu fui pesquisar com grupos de adolescentes, usuários de videogames,
o que acontece, quais são as interações que acontecem entre jogadores de videogames, adolescentes, quando eles estão imersos no jogo ou quando o jogo é o motivo das interações entre eles. E, para minha surpresa, a chave para compreender esse universo, através de uma pesquisa de doutorado, o título da pesquisa é muito sugestivo. É assim, só mais 5 minutos, pai. É o que os adolescentes costumam falar, né? Eu ouvi muito meu filho me dizer isso. E nunca eram mais 5 minutos. Às vezes ele falava isso muitas vezes. E tem um subtítulo que é interação digital em ambientes de jogos, interações sociais em ambientes de jogos digitais. Então, eu fui perguntar, efetivamente, através da metodologia da pesquisa, né, que é uma pesquisa de doutorado, eu fui perguntar a esses grupos de adolescentes o que se passa ali entre eles. E a chave para ter as foi o meu desconhecimento, a minha aceitação do desconhecimento e a empatia, o afeto, a gentileza, o respeito. Se abriu para as trocas. Eu me abri para as trocas e eu recuperei as bases da relação familiar. Então, se eu tenho um filho ou uma filha que eu eduquei desde pequenininho, que eu participei da educação dessas pessoas e que ele traz, eles e elas, eles trazem, não é, esses conceitos familiares fundamentais do respeito, da empatia, do afeto, do carinho. Por que eu vou abrir mão, não é, desses conceitos na hora de educar, na hora de interferir no consumo que eles desenvolvem de jogos, nos hábitos, não é, de entretenimento? Por que eu vou fazer isso? Então, a chave foi o afeto para a educação midiática parental. Então, eu fui me educar midiaticamente no campo dos jogos, no campo dos games. E eu acho que isso é muito importante, eu acho que isso é um caminho da educação midiática parental, para que pais e mães, mesmo em idade avançada, adultos de um modo geral, se interessem por essa educação midiática. E tem um conceito que eu acho que é importante que os adultos compreendam, é que qualquer tecnologia, eu não estou falando apenas dessa tecnologia, eu estou falando de qualquer tecnologia mesmo. Aí você pode voltar no tempo e falar da criação da imprensa, da criação da escrita, da criação da robótica ou da criação do fogão a gás ou da locomotiva. Qualquer tecnologia, ela nos acrescenta, mas ela também nos subtrai. Qualquer tecnologia acrescenta possibilidades ao ser humano, mas também ela retira a possibilidade do ser humano. Então, vocês podem puxar aí, peço até que vocês me questionem com exemplos diferentes. Mas um exemplo específico. Hoje, para chegar na TV Sagres, eu utilizei o Waze, que é um programa que usa o GPS. Eu vim de onde eu estava, que eu estava na UFG, que eu fui deixar minha esposa, e vim até aqui guiado pelo GPS. Então, essa tecnologia, ela acrescentou a possibilidade de eu me movimentar e chegar até a TV Sagres, que fica em Aparecida de Goiânia, de forma mais assertiva. Eficiente, eficaz, né? Eficiente, eficaz, mas, ao mesmo tempo, ela me subtraiu o exercício cognitivo de eu lembrar essa rota que eu já conhecia, porque eu não sou goiano, mas, como eu falei no início, eu morei em Goiânia. Então, não ativou a área do cérebro ali que poderia lembrar desse caminho. Exato. Eu não ativei, eu não exercitei. Ou a experiência social de perguntar para o frentista do posto. Isso. Ou pegar um mapa. A interação social. Ou pegar um mapa, Isso né, acabou. Rubens? A interação social. O senhor ficou no carro com ar-condicionado fechadinho. Então, é importante que os adultos compreendam isso, que qualquer tecnologia
ela amplia as possibilidades do ser humano e, graças a Deus, isso acontece, quem é religioso é graças a Deus, quem não é graças a Darwin. Eu estou aqui por conta disso, que eu uso um marca-passo. Então, qualquer tecnologia, ela acrescenta, ela salva vidas, mas ela também retira. E aquilo que não é exercitado, ele necrosa e pode ser amputado, como, por exemplo, a minha impossibilidade, a minha incapacidade de interagir com o frentista, como você lembrou bem. Então, se eu não vou interagir com o frentista para perguntar onde fica ali, onde é o retorno que eu vou pegar para chegar corretamente na TV Sagres, eu posso também não interagir mais na família, porque todo mundo está ao mesmo tempo no WhatsApp e isso se normatizou. Professor, deixa eu, o senhor falou a questão do parental, né? Da educação parental nesse sentido da relação com as mídias. Mas e o próprio adulto, né? E a gente passou por anos aí, principalmente na pandemia, de muito negacionismo e de os adultos terem acesso a essas informações via redes sociais, principalmente WhatsApp, e questionarem. Aí eu volto na questão que eu deixei no final do primeiro bloco. A educação midiática pretende, entre os seus objetivos, tornar as pessoas mais críticas em relação àquilo que elas recebem. Quando a pessoa nega, por exemplo, a importância da vacina e começa a questionar e criar teorias conspiratórias, querendo ou não, ela está questionando o que ela está recebendo da mídia formal, né? Ela está fazendo perguntas. Não sei se são exatamente as perguntas que, tecnicamente, um jornalista faria, mas a pessoa está crítica em relação àquilo. Como é que a gente diferencia as coisas? Porque, nesse caso, obviamente, em tantos outros de teorias malucas, as pessoas acham que estão buscando uma verdade e encontrando até o que elas emocionalmente chamam de verdade, mas estão caindo nas fake news. Olha, uma prática importante, aí eu estou falando para os adultos, não ter, sair um pouco do comodismo do imediato. O que é o imediato? O imediato é a não checagem de nada. Mas, ainda que nós não façamos as perguntas a quem interessa, a quem beneficia, a quem prejudica, o que foi omitido, uma técnica que é muito concreta é uma leitura lateral. Então, o que é uma leitura lateral? Uma leitura expandida daquela informação. Uma informação tão importante quanto a vacinação, não é? Quer dizer, o Brasil sempre foi um exemplo no mundo, não é? de programas de vacinação. Uma informação tão importante como essa leitura expandida, lateral, ela vai rapidamente encontrar suportes, não é? Em universidades, ela vai encontrar suportes em instituições, em fundações, em que anos, em séculos dedicados a esse tema, vacinação. Então, é muito comodismo, eu acho, de um adulto acatar uma narrativa maliciosa, criada por A, por B, por seja quem for, com o interesse específico de descredibilizar a vacinação. Muito. Eu acho que esse adulto ainda ele não está tão adulto assim, ele pode ainda amadurecer mais, porque um adulto, alguém que tem as suas responsabilidades claras em relação a ele próprio, em relação ao mundo à sua volta, em relação às pessoas que o cercam, esse adulto, num tema tão importante, ele tem a obrigação de fazer essa leitura expandida e lateral e num tema como vacinação, chegar até os institutos e fundações, como, por exemplo, a Fundação Oswaldo Cruz, não é que rapidamente um Google vai dar acesso a esse canal de informações e checar. E fazer essa leitura, a validade dessa instituição. E poder validar, não é? Porque, maliciosamente, informações contendo intencionalidades vão querer, seja lá por que motivo, político, econômico, ou político e econômico, confrontar a realidade. Dizer que a realidade é de outra forma. Porque pensar assim, o que é uma vacina, como que a vacina foi desenvolvida, essa vacina especificamente que ele está questionando, e eu não estou falando só da Covid, tem gente que questiona a vacina para
paralisia infantil. HPV. HPV. Então, assim, mas fazer essa pesquisa e ver como é que aquela vacina foi desenvolvida, como é que ela funciona, o que que ela realiza no organismo de quem é vacinado, isso dá trabalho. Dá trabalho. Professor. Aí é o que o senhor está falando do comodismo. Dá trabalho. E viver dá trabalho. E educar dá trabalho. E ser pai dá trabalho, ser mãe dá trabalho. Se educar dá trabalho. O que não dá trabalho, geralmente nos conduz ao caos, ao erro, ao crime, à desinformação e à multiplicação de vetores que levam a sociedade para o atraso. É o impensado, né, professor? Eu queria que o senhor falasse sobre o seu livro, O Segredo da Caverna. O senhor utiliza o mito de Platão, né, da caverna de Platão. Queria que o senhor falasse para a gente o que esse livro traz e como ele se conecta a isso que a gente está falando aqui. Os dois livros, tanto o Binho, o Bicho Coisas, que ele só é encontrado na Amazon, quer dizer, não é que só seja encontrado na Amazon, mas ele é uma publicação independente, aí ele tem 2 formatos, ele tem o e-book e tem também um formato impresso, mas eu acho que a forma mais fácil de achar é na Amazon. O Segredo da Caverna, a fábula da TV e da internet, ele foi publicado há mais de 10 anos pela editora Cortez e esse livro eu escrevi a partir de uma aula de filosofia em que eu estava em sala de aula e o professor me apresentou o mito da caverna. Então, o filósofo Platão, há mais de 2000 anos, então, nessa época, há mais de 2000 anos, a forma de transmissão das informações entre adultos e adolescentes, entre adultos e adultos e entre gerações era a oralidade. E a dialética, né, que eram os diálogos de Platão, tanto com os seus mestres quanto com os seus discípulos, era a forma do diálogo, eles conversavam entre eles e a dialética levava a reflexões e a conclusões. As conclusões nem sempre estavam ali no primeiro momento, mas o Platão, no mito da caverna, que é também fácil de pesquisar, não é de fazer uma pesquisa, uma leitura lateral desse tema, para checar se é isso mesmo que eu estou falando, ele propõe que o ser humano vá além da primeira informação. Olha, há 2000 anos o Platão pensou nisso. Não tinha televisão. Mas já tinha fofoca. Já tinha fofoca, com certeza. Já tinha fofoca, mas não tinha WhatsApp da família ainda, não tinha redes digitais. Mas o Platão desafiava o ser humano a ir além da primeira informação, da primeira opinião. Então, ele tinha lá um arquétipo, né? As pessoas dentro da caverna, vivendo o mundo das sombras. E eu fiz uma analogia nessa aula, que isso parecia muito com a nossa relação com as mídias. Na época, com a televisão e com o rádio, logo em seguida com também os meios digitais. Então, eu acho que esse livro, O Segredo da Caverna, a fábula da TV e da internet, ele é uma forma de tornar os adolescentes, ele é muito usado no 6º ano, mais críticos. É um meio de combater as fake news e a desinformação. Porque, como Platão desafiava o ser humano a ir além da primeira informação, o livro desafia o leitor a questionar essa informação, a não aceitar o mundo das sombras, das narrativas fantasiosas e mal intencionadas que muitas vezes nos acompanham, não é, em nossas práticas, em nossos hábitos e também elas nos levam a acreditar, não é, em determinados pontos de vista. Meio que nos seduzem, né? É um negócio... Nos atinge, nos alcança, nos seduz e nós nos deixamos seduzir, muitas vezes, pelo imediatismo do consumo rápido, não é? E do compartilhamento da facilidade. Rápido, da facilidade, da beleza ou do encantamento que é produzido em nós por esse consumo e por não checar, por não fazer o
o fact-checking não fazer, a checagem não fazer, a leitura lateral expandida para outras fontes, né, que permita que essa informação seja checada. Professor, estamos chegando ao final aqui, infelizmente, da conversa. Como passou rápido o primeiro e o segundo bloco também, mas uma última questão, o senhor aqui nessa visita a Goiânia, né, está, por exemplo, visitando escolas, né, e o senhor faz isso também em outros lugares. O senhor falou aqui sobre a educação midiática na ótica parental, na ótica das crianças mesmo, dos primeiros anos ali do ensino fundamental, e pela ótica do ensino formal. O que o senhor fala nas escolas? Como é que as escolas tratam a questão da educação midiática? Olha, eu parabenizo as escolas que já discutem esse tema, não é, dentro das suas grades curriculares, de forma transversal, não é, unindo todas as disciplinas, como fez a Finlândia para combater fake news. Não é? Se der um Google também vai achar lá a história recente da Finlândia, que aplicou a educação midiática como forma de combater as fake news, usando todas as disciplinas. Por exemplo, numa disciplina de história, um grupo de alunos virou um caçador de mentiras, virou um caçador de fake news. E o outro grupo defendia as fake news. E havia o debate. E isso é a educação midiática transversalmente. A disciplina de matemática, eles usaram para entender como as estatísticas podem ser manipuladas para validar notícias mentirosas, notícias fantasiosas. Então, as ciências utilizou a disciplina ciência sendo utilizada para criar laboratórios de geração de fake news e o outro grupo, dentro da mesma disciplina, de desconstrução dessas fake news. Então, é muito importante, parabenizo as escolas, como eu falei, que já trabalham essa questão, mas as escolas que não trabalham, eu acho que precisam acordar para esse tema. Eu estou fazendo isso, eu sugiro que acompanhem o meu canal. Agora eu sou digital influencer também. É bom o senhor já dar o recado, que o tempo está terminando, e eu já ia falar do @cibereducomunicação. Exato. No Instagram e no TikTok, eu estou assim, iniciando, eu tenho só 150 seguidores no TikTok. Por enquanto. Ainda não fiz nenhuma dancinha, estou disposto a fazer. No Instagram já tenho 600 e poucos seguidores, mas eu estou também indo presencialmente às escolas e também por meio de plataformas online e tal. Quem quiser me procurar, eu tenho toda a vontade e interesse em mostrar como introduzir a educação midiática nos ambientes de ensino-aprendizado em qualquer lugar do país. E começo aqui em Goiânia por uma questão afetiva com esse lugar, com essa cidade e com as pessoas que aqui vivem. E um prazer ter também com a Sagres, né? Sim, sempre estará aqui conosco, professor. As portas da casa estão abertas para o senhor. Eu já sou um parceiro da Sagres, me considero assim. Sim. Agradeço o espaço que vocês abrem, parabenizo aqui, não é, o trabalho que vocês fazem de mídia e educação. Isso. É muito importante. @cibereducomunicação no Instagram. TikTok também? TikTok e no YouTube. No YouTube os vídeos não estão atualizados, mas eu prometo que vou atualizá-los no YouTube também. E é ciber mesmo, tá? Para você que for buscar aí, nós falamos português, pode até vir uma palavra, mas a gente aportuguesa. Isso, cibereducomunicação. Sem tio, sem cedilha. Obrigado, professor, bom trabalho. Obrigado também. Conexão Sagres comigo e com a Laila Mello, chegando ao final. E a gente faz o convite também. Pode seguir a Laila Mello no Instagram, pode me seguir também, @RubensSalomão. E, claro, siga o Sistema Sagres em todas as redes. Laila, até mais. Até mais, Rubens. Foi ótimo. Tchau, pessoal. Obrigado pela companhia até aqui. Siga a gente, então, em todas as redes. No YouTube também se inscreva no canal. E até a próxima. Conexão Sagres.